Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E hoje nós vamos trabalhar o Salmo 27. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Este Salmo de Davi. Salmo 27. Esse salmo diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Bom, nós vamos tratar do tema a vitória sobre o medo. Este é o tema central deste poema de Davi. E eu quero começar afirmando que o medo é o sentimento mais democrático entre os homens. Quem de nós nunca teve medo? Quem de nós está vacinado eficazmente contra o medo? Quais são os seus medos? Há muitos medos. É por isso que a Bíblia traz a ordem mais repetida. Não há nenhuma outra ordem na Bíblia que aparece mais vezes do que esta. Não temas, não tenhas medo. Como Deus não chove no molhado, como as palavras de Deus não são lançadas simplesmente ao ar, mas elas têm um propósito, Deus sabe que você e eu lidamos com esse problema, medo. Há fobias, e muitas. Por exemplo, eu fui descobrir um dia lá no Egito que eu tinha claustrofobia. Eu não sabia. Estava subindo uma daquelas pirâmides, muita gente, muito calor, e de repente me falta o ar. E eu pensei que eu fosse morrer, porque não conseguiria jamais atender uma pessoa em emergência ali. E por providência de Deus, um colega meu estava do meu lado e me disse: fecha os olhos
Imagine que você está num jardim florido, um ambiente bonito, e ele foi ministrando ao meu coração, e eu fui me deixando levar pelas palavras dele. De repente o ar voltou nos meus pulmões. E ali eu descobri uma coisa: claustrofobia. Já ficou preso no elevador? Tem gente que só de imaginar ficar preso já fica desesperado. Tem gente que tem medo de lugar aberto, agorafobia. Tem gente que tem medo de lugar alto, acrofobia. Mas nós temos muitos medos e tantos deles, vamos ter que lidar. É claro que o texto não está falando desse tipo de medo, né? De agorafobia, acrofobia, claustrofobia, tantas fobias por aí afora. Mas aquele medo que nos apavora, que nos tortura, que nos tira o fôlego, o sono, o equilíbrio emocional. Davi trata deste assunto. E ele vai mostrar aqui para nós que o medo, no contexto aqui, tem a ver com ataques, com cerco, encurralamento do inimigo, com guerra declarada contra ele. Medo de um problema que você não tem forças humanas para administrar, foge ao seu controle. Inimigos maiores do que você espreitam você. Problemas maiores do que suas forças se erguem contra você. Então notem você comigo como é que Davi enfrenta quem eram esses inimigos. No verso 2, ele diz que eram inimigos violentos, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. Não é para brincar com ele, né? Destruir mesmo. Os inimigos eram difamadores. Olha o verso 12. Não me deixes da vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. Aí veja você, falsa testemunha é quando você não está fazendo coisa errada, mas acusam você de estar fazendo coisa errada. Como acusaram Jesus de blasfêmia contra Deus e de conspiração contra César. Veja você o desejo desses inimigos. No verso 2, eles queriam destruir Davi. E se você olhar no verso 12, eles respiram crueldade. Então, ele não está lidando com inimigo com medo fantasioso, não. Ele tem inimigos de fato, que querem matá-lo, que falam mal dele, que querem destruí-lo. Ele está precisando lidar com esse tipo de coisa. Mas apesar dessa situação, como é que Davi reage a isso? Primeiro, olha aí o versículo 3. Ainda que um exército se acampa contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então ele está mostrando aqui a possibilidade de você não se capitular, não se render à situação mais perigosa que desaba sobre a sua vida. Mais do que isso, olha o versículo 14, a questão de ser corajoso. Olha aí, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera pois pelo Senhor. É a mesma palavra dada para o jovem Josué, que diante da morte de Moisés, tem o desafio de entrar na terra prometida, vencer os gigantes que estão lá e plantar a nação na terra que Deus prometera a Abraão. Tem que ter bom ânimo, tem que ter coragem, tem que superar não só as circunstâncias, mas também os sentimentos. Então, eu gostaria de, dada essa introdução, entrar na exposição do texto. E ao entrar na exposição do texto, eu quero tratar aqui de 3 lições. A primeira delas, você triunfa sobre o medo das circunstâncias adversas por meio da fé em Deus. Então veja bem, triunfa sobre o medo das circunstâncias adversas por meio da fé em Deus. Então vamos lá.
Primeiro, como é que Davi vence o medo? Primeiro, ele vence o medo reconhecendo quem Deus é. Que a solução não está dentro de você. A solução está acima de você. Você não vence o medo que você é um gigante apenas. Você é forte, você é corajoso, você é destemido, porque você enfrenta qualquer situação de peito aberto. Não é assim não. Olha o verso primeiro comigo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Davi não diz, eu sou forte, por isso eu não tenho medo. Eu sou um guerreiro, por isso eu não tenho medo. Eu tenho um exército, por isso eu não tenho medo. Eu sou rico, por isso eu não tenho medo. Eu tenho saúde, por isso eu não tenho medo. Não, ele não está falando isso. Ele se reporta a Deus. E veja você com a descrição que ele faz de Deus aí. O Senhor é o que primeiro? A minha luz. Então, quando fala que Deus é luz, e o Novo Testamento diz lá em 1 de João 1,5, Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Luz é um símbolo, não é? Quando você fala em luz, você fala de quê? Você fala de verdade, você fala de justiça, você fala de santidade, você fala de algo que esclarece, que ilumina, que aquece, que purifica, que irradia para todo lado, que avisa do perigo. Mas note que ele não diz que Deus é luz. Deus é o que mais? É a minha luz. Porque não é apenas uma questão de ter consciência de que Deus existe. É a questão de saber que esse Deus que existe, o único Deus, é o seu Deus. Essa é a diferença. Tem muita gente que sabe que Deus existe, mas ainda não tem nenhum compromisso com esse Deus. Mas Deus é mais do que luz. Deus é a minha salvação. Ele não é apenas salvador, Ele é a própria salvação. Mas Ele não é só salvador e salvação, Ele é a minha salvação. E aí você nota no verso 1, parte B, o Senhor é a fortaleza da minha vida. E aqui ele está falando em termos de guerra, ele está falando em termos de cerco, ele está falando em termos de sítio, ele está falando em termos de soldados e exércitos que estouram a guerra contra ele. E não há refúgio que possa trazer segurança. Não há torre tão alta que a seta do inimigo não chegue lá em cima. Mas ele vai dizer, o Senhor é a minha fortaleza. Essa fortaleza não é humana, não é construída com tijolo e pedra, não é uma torre alta que o inimigo não chegue lá. O Senhor é a minha fortaleza. É nele que eu me refugio. E meus amados irmãos, aqui Davi está nos mostrando a primeira razão pela qual você pode vencer o medo. É quando Deus é a sua luz, quando Deus é a sua salvação, quando Deus é a sua fortaleza. Segundo lugar, Davi vence o medo quando sabe que Deus frustra os intentos do inimigo. Olha o verso 2 comigo, pode ler comigo em voz alta? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Louvado seja Deus. A ideia aqui no grego, no hebraico melhor dizendo, é desses malfeitores que sobrevêm para destruir, a ideia é de uma alcateia de lobos, que vem para atacar, que vem para encurralar você. E aqui a gente poderia pensar em alguns pontos, como Deus vira a mesa a favor dos seus servos, diante desse ataque frontal do inimigo. Vou dar alguns exemplos. Pensa comigo lá em Atos 12. Herodes, Agripa I. Esse termo Agripa I não aparece, nós sabemos disso, tem 4 Herodes mencionados no Novo Testamento. Herodes o Grande, o que mandou matar as crianças de Belém. Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia, e mandou matar João Batista. Herodes Agripa I, Atos 12, o que mandou matar o apóstolo Tiago
e prendeu Pedro para matá-lo depois da festa da Páscoa. E Herodes Agripa II é aquele Herodes que escutou Paulo em Cesareia e disse: por pouco me persuades a me fazer um cristão, lá em Atos 26. Pois bem, esse Herodes aqui mata o Tiago, prende o Pedro em prisão de segurança máxima, 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Parecia que o destino estava lavrado. Havia oração da igreja em favor de Pedro. E o que acontece? Deus manda um anjo, vai lá na prisão de segurança máxima, abre as algemas dele, manda ele calçar a sandália, manda botar a capa. Ele vai saindo, as portas vão se abrindo automaticamente, os soldados não estão vendo nada, está acontecendo um milagre diante deles, eles não estão percebendo. Chega, tem um grande portão de ferro e tem um controle remoto na mão do anjo. Ele aperta o controle e o portão abre automaticamente. E o Pedro é liberto. E o Herodes que mandou prender, que parecia que tinha todo o poder, naquela mesma circunstância, ele vai fazer um discurso. O povo diz que ele é um Deus, e ele não dá glória a Deus, e o Senhor manda um anjo, e o fere, e ele é comido de vermes. O placar mudou, a mesa da história virou. É isso que Deus faz ainda hoje. Vamos dar outro exemplo. Você se lembra lá de João, o apóstolo, já velho, lá em Éfeso. Domiciano está reinando desde o ano 81. Segundo Nero, considerado como um segundo Nero, Nero redivivo, massacrando a igreja. Deporta o velho João para uma colônia penal, uma ilha do mar Egeu, a ilha de Patmos. Parecia ser o fim. Parecia ser uma pá de cal jogada sobre a igreja. Mas o que acontece? Todas as portas se fecharam para João na ilha de Patmos, mas Deus abriu-lhe uma porta no céu. E disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, nem as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. E Deus dá para João a revelação do último livro da Bíblia, que descortina a derrota dos inimigos de Deus e a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. Deus vira a mesa da história. Deus muda o placar do jogo, que estava contra nós, estava levando de goleada do inimigo, de repente Deus muda o cenário. Me permita mais um outro exemplo. John Bunyan, século 17 na Inglaterra, é um pregador batista, e ele está pregando em praça pública, e naquela época já pregar em praça pública era proibido, e ele prega, e é preso, e dizem para ele: se você parar de pregar, você está na rua. Ele disse: se vocês me soltarem, eu vou para a rua pregar. E ficou 14 anos na cadeia, 14 anos, pelo único crime de pregar a palavra de Deus. Parecia ser uma tragédia, mas foi na cadeia, enfrentando depressão, é que ele escreve O Peregrino, possivelmente um dos livros mais lidos no mundo, depois da Bíblia. Ou finalmente vamos pensar em Maria Tudor. Maria Tudor, filha de Henrique VIII, que assume o governo da Inglaterra em 1553, depois da morte precoce de Eduardo VI, que morre aos 16 anos de idade. Ela massacra os cristãos protestantes da Inglaterra, manda queimar em praça pública os 3 líderes, Latimer, Ridley, Cranmer. Muitos fugiram da Inglaterra para poupar a vida, mas ela morre providencialmente 5 anos depois, 1558, e assume o governo da Inglaterra Elizabeth, que reina até 1603, e ela decreta a volta dos foragidos para a Inglaterra, e eles que haviam tido contato com a reforma no continente, retornam para a Inglaterra fazendo
4 exigências. Queremos uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro, com vida pura, e desencadeiam na Inglaterra o mais importante movimento de reforma e reavivamento depois da reforma protestante, o movimento dos puritanos. Parecia que ela estava destruindo a igreja, e ela estava só promovendo a igreja de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Ainda que malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Deus reverte a situação a nosso favor. Terceiro lugar, Davi vence o medo quando pela fé confia, mesmo sabendo que os inimigos parecem mais fortes. Olha o verso 3, você lê comigo? Vamos lá? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Deixa eu fazer uma perguntinha bem pessoal. Você já lidou na sua vida com um problema que você diz assim: ou Deus põe a mão, ou eu estou frito, estou liquidado? Quem já lidou com uma situação assim na vida? Ah, ainda bem que eu não estou sozinho. Tem hora que você é engolido, você é tragado, você é esmagado. Você já pensou um exército acampar contra uma pessoa só? Você já pensou estourar a guerra contra você? É muita coisa. É muita coisa. Mas Davi, ele mesmo, isso não é retórica não, isso é fato, aconteceu com ele mesmo. Exército acamparam ao redor dele. Você conhece a história lá, segundo Samuel, como Saul, reiteradas vezes, marchou com seus soldados, com gosto de sangue na boca, para matar Davi. E como Deus deu estratégias, livramentos, para Davi escapar das mãos de Saul, dos cercos. Me permita mais 2 exemplos bíblicos. Você se lembra de Eliseu, quando ele estava em Dotã, e a Síria declarando guerra contra Israel, e toda vez que os soldados sírios iam pelejar, Israel já tinha adiantado o expediente e desbaratado os planos dos soldados da Síria, e o refém, não, tem alguém traindo a gente, não é possível. Tem soldado de Síria traindo a gente, porque todo o plano que a gente faz é frustrado. Eles antecipam a solução lá. Aí, não tem traidor não. Tem não, o problema é que tem um profeta lá em Israel, que o cara está antenado com Deus, e Deus mostra para ele. Lá então, vão mandar o exército prender esse cara, ué. Está lá em Dotã. O moço do Eliseu acorda de manhã, vai lá fora lavar o rosto, isso aí já é por minha conta. E ele olha os soldados com seus carros e cavaleiros cercando Dotã. Falei, ai meu senhor, estão fritos. O Eliseu não se intimidou, não se amedrontou e fez uma oração: Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos do Geazi, ele viu cavalos e cavaleiros de fogo cercando o acampamento, número maior do que os soldados sírios. E agora Eliseu faz uma outra oração: Senhor, agora fecha os olhos dos soldados. Pediu para abrir os olhos do Geazi, fecha os olhos dos soldados inimigos. E eles ficaram cegos, temporariamente. E aí Eliseu vai guiando esses soldados cegos do exército inimigo até a cidade de Samaria. E agora o profeta ora: abre os olhos deles, Senhor. Quando eles abriram os olhos, eles estavam dentro da capital de Israel, vulneráveis aos soldados de Israel.
E o rei Israel perguntou: vamos matá-los? O profeta: não vai matar não. Dá um banquete para eles, põe uma mesa para eles, dê comida para eles. E tratou-os com generosidade. E diz o texto que não houve mais guerra da Síria contra Israel. Deus reverteu o quadro. Mas me permita um último exemplo, para eu entender como é que Deus vira a mesa. O exército parece maior, você não vê saída, e de repente Deus abre uma saída. Foi no governo de Ezequias, aqui em Judá, que as 10 tribos do norte, cuja capital era Samaria, foi tomada pelo exército poderoso da Assíria. E esse mesmo exército, depois de tomar Samaria, entrincheira Jerusalém e dá um recado para o rei Ezequias se render. E dá um alerta para ele: renda-se, porque nenhum Deus livrará você das nossas mãos. O rei Ezequias, aflito, consulta ao profeta Isaías. O profeta Isaías diz: não precisa ter medo não, E diz o texto bíblico que o próprio Deus mandou o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor feriu de morte 185 mil soldados assírios que entrincheiravam Jerusalém. Tem horas, meus amados irmãos, que parece que o inimigo vai nos engolir vivos, que você vai sucumbir ao problema, e aquilo que hoje parece ser a sua derrota, amanhã pode ser a sua maior vitória para a glória de Deus. Deus está no controle da história. Quarto lugar, Davi venceu o medo. Vence o medo quando sabe que Deus é o seu maior prazer. Olha o verso 4. Meus irmãos, eu acho isso aqui impressionante, porque o contexto é de guerra, o contexto é de cerco, o contexto é de ataque de um inimigo que quer destruir. Mas olha a oração dele no verso 4, leia comigo, por favor. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi era um homem rico, Davi era um homem famoso, Davi podia ter à sua disposição muitos prazeres, mas o que ele mais deseja é intimidade com Deus. Notem que o desejo dele, prioritário, não é destruir o inimigo, não é matar o inimigo, não é tornar-se um rei mais forte, mais poderoso, mais rico, ter mais terras, conquistar mais territórios. Esse homem tem algo que move o coração dele, que é a alavanca da alma dele, que é o vetor do coração dele, é buscar a presença de Deus, é andar na presença de Deus, é conhecer a intimidade de Deus. E ele diz uma coisa importante aqui. Uma coisa eu peço. E diz, e buscarei. E tem gente que pede, mas não busca. Tem gente que busca, mas não pede. A oração é tanto uma súplica quanto uma ação. É por isso que é oração. Você ora e age. Você pede e busca. Você ora e trabalha. Como dizia Oliver Cromwell, o líder do exército, do parlamento inglês, numa guerra civil na Inglaterra: ore a Deus e mantenha a pólvora seca. Ore a Deus e trabalhe. Ore a Deus e haja. Porque tem gente que acha que oração é um substituto da ação. Ele ora e cruza os braços. Não, é orar e agir. Orar e agir. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor quantos dias da minha vida? Até o problema ir embora, depois que o problema foi embora também não preciso mais nada de Deus. Porque a gente pede a Deus só na hora do aperto, do sufoco. E Ele quer habitar na casa do Senhor, não alguns dias, todos os dias da sua vida. Para fazer o quê?
para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Ele quer Deus mais do que as bênçãos de Deus. Quinto lugar, Davi vence o medo quando sabe que Deus é o seu protetor. Olha o verso 5, leia comigo de novo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Ô irmãos, o que significa isso? Dia da adversidade. Nem todo dia é dia de adversidade, concordam? Tem dia que você está tranquilo, tem dia que é dia de festa, né? Está lá em Eclesiastes 2. Há tempo para viver, há tempo para morrer, há tempo para juntar, há tempo para espalhar, há tempo de rir, há tempo de chorar. Tem dia que é dia de chorar mesmo. É dor, é luta, é prova, é vale, é inimigo te espreitando, é inimigo querendo te destruir, é situação difícil em casa, é situação difícil na família, é situação difícil na saúde, é situação difícil para todo lado. É o dia da adversidade. O dia da adversidade é o dia que parece que o inimigo cresceu e você diminuiu. É dia que parece que a força está toda contra você e você está completamente desidratado, sem ânimo, sem força. Mas olha o que ele diz aí: no dia da adversidade, Deus me ocultará no seu pavilhão. Vamos entender essa palavra pavilhão aí, porque é como se Deus lhe desse o melhor abrigo no pior perigo. Pavilhão é o lugar mais protegido do acampamento. Por exemplo, você sabe que o próprio Davi, quando tinha batalhas e guerras, mesmo sendo rei, ele ia junto. Então o que era o pavilhão? Era o local do acampamento de guerra mais protegido. Era o quartel-general daquele que comandava as forças do exército, com as suas proteções, com a sua proteção mais fortalecida. Não se chegava no pavilhão. O inimigo podia atacar na borda, do lado, na fronteira, mas o pavilhão no centro era o lugar mais seguro. Por exemplo, por que Brasília está no coração do cerrado brasileiro? Por que Washington não está num litoral? Você acha que apenas por preferência é esse lugar mais bonito que outro? Não. Isso é estratégico. É muito mais fácil você atacar o litoral do que você atacar o centro do país. Mais protegido, mais guarnecido. Então note vocês que ele está dizendo que nesse dia da adversidade, onde o inimigo vem com toda a sua fúria, com todo o seu ataque, com todas as suas armas, com todo o seu arsenal, com toda a sua virulência, nesse dia, Deus coloca você dentro do pavilhão. Dentro do pavilhão, lugar mais seguro. Mais seguro. E mais, agora eu vou usar não uma linguagem de guerra, mas uma linguagem espiritual. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Você se lembra da tentação que fizeram com Neemias, lembra disso? Quando os inimigos tentaram de todo jeito derrubar o Neemias, não conseguiram. Eles conseguiram corromper um sacerdote para dizer para Neemias: Neemias, eles vão te matar. Você quer escapar? Se esconda dentro do templo. Por que dentro do templo? Porque ninguém podia entrar dentro do recôndito do templo, a não ser quem? O sacerdote. Se Neemias, que não era sacerdote, se escondesse dentro do templo, aí sim dariam a ele o motivo de ser morto. Estaria quebrando uma lei espiritual. Quando Davi, numa linguagem figurada, porque veja vocês, na época de Davi nem templo tinha ainda. Vocês sabem disso. Quem construiu o templo, ele está falando do tabernáculo. Ele usa a palavra templo. Mas o templo só foi construído depois que Davi morreu. Mas quando ele diz, Deus me oculta no seu tabernáculo,
no recôndito, lá dentro do tabernáculo, ele está usando essa linguagem espiritual. Que Deus põe você naquele local onde ninguém pode entrar para atacar você. E ele usa outra metáfora ainda. Elevar-me-á sobre uma rocha, lá em cima. O que ele está dizendo? Você não precisa se render ao medo, porque no dia da adversidade, Deus vai socorrer você. Agora, note uma coisa, irmãos, muito importante. Porque às vezes a gente pensa assim, meu Deus, tem coisas na vida que eu não suportaria. Me permita confessar isso a vocês. Eu fui criado na roça. E um dos dramas que a gente tinha lá na roça, na minha época, é que as estradas eram precárias e quase ninguém tinha carro, quase ninguém. Uma ou outra pessoa fazendeiro distante tinha um jipe. Você nem mais vê esse tipo de jipe hoje. Se chovesse, então, a viagem era uma aventura, uma verdadeira aventura. E a minha mãe era muito enferma, muito doente. E algumas vezes eu vi minha mãe sendo tirada de casa, dentro de um jipe, nas estradas perigosíssimas, chovendo. E o meu coração ficava sobressaltado. O meu grande pavor da adolescência, em virtude da minha mãe ser muito doente, era medo dela morrer. Eu falei, eu não suporto, já muitas vezes como adolescente, meu Deus, eu podia me matar primeiro, ou tirar minha vida primeiro, porque eu não aguento ver minha mãe morrer, eu não aguento ver um membro da minha família morrer. Deus não prepara você na véspera. Se Deus permitir que você enfrente uma situação adversa, no dia da adversidade, Ele segura você, Ele consola você, Ele prepara você. Davi está dizendo, no dia da adversidade, Deus vai me colocar no lugar mais protegido do acampamento, Deus vai me colocar no lugar mais seguro do templo, e Deus vai me colocar na rocha mais elevada do mundo. Este é o seu Deus. Você precisa ter medo. Sexto lugar, Davi vence o medo quando transforma a adversidade no prelúdio dos seus louvores. Olha o verso 6. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Agora quando? No dia da adversidade, na hora que a coisa está mais apertada, na hora que você diz, acabou, eu não aguento mais, eu vou perecer. Nesse dia Deus muda o placar, Deus vira a mesa e Deus coloca diante de você uma situação de elevação. Acima dos inimigos, Deus dá vitória. E o lugar da ameaça se transforma em prelúdio dos seus louvores. Aquela pessoa complicada diz, meu Deus, está sendo motivo da minha lágrima, amanhã vai ser motivo da sua alegria, do seu contentamento. Aquele que está cativo vai se tornar livre, se tornar instrumento nas mãos de Deus para libertar outros cativos. Bom, vamos à segunda lição do texto. Então, a primeira lição do texto, que você triunfa sobre o medo das circunstâncias adversas por meio da fé em Deus. Agora, a segunda lição do Salmo, você triunfa sobre o medo do fracasso por meio da oração fervorosa. Versos 7 a 10. Então, você vai ver aqui no verso 7, uma transição radical, abrupta. E ele sai do pico dos montes para o vale escuro do sofrimento. Vida cristã é isso aí, viu, gente? É uma gangorra. Tem dia que você está celebrando, tem dia que você está chorando. É isso mesmo. Até Jesus voltar e até termos um corpo de glória, nós vamos chorar. Tem jeito não. Então, vamos ver. Em primeiro lugar, a quem ele dirige a sua oração, versículo 7a. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Notem vocês que Davi não dirige a sua oração a um ídolo, a um Deus pagão. Ele dirige a sua oração ao Deus da aliança. Irmãos, é chocante isso, mas você olha para o mundo de quase 8 bilhões de habitantes, você vê gente esclarecida intelectualmente, invocando outros deuses.
Me permita dizer isso, é chocante. Eu fui ao Japão há alguns anos e o pastor me disse: eu vou levar você num local que, se as pessoas contarem, você não vai acreditar. E me levou num templo chamado Templo da Fertilidade. E o Deus que eles adoram é o órgão masculino, nas suas mais diversas formas. E tem sacerdotes, sacerdotisas. E as pessoas vão para lá, querendo ter filhos, desejando ter filhos, e se curvam, e adoram, e se prostram diante desse Deus. Eu estou falando de uma nação de primeiro mundo. Aí fui à capital, um templo shintoísta, e tem uma bacia gigante, com incenso, aquela fumaça. E as pessoas chegando, quase que mergulhando dentro daquela bacia, tentando jogar aquela fumaça, como se fosse uma fumaça divina, para dentro delas. Ou você vai para a Índia, que tem 1 milhão de deuses, até a vaca é deusa lá. E as pessoas se curvando diante de tantos ídolos, de tantos deuses. Mas Davi está dizendo o seguinte: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. E Senhor aqui é o Deus Jeová, é o Deus da aliança, é o Deus da promessa. É o Deus que nos ama e demonstrou o seu amor, dando-nos o seu Filho. Então não é questão de orar, é a quem orar. A quem orar. Mas em segundo lugar, o que ele pede em sua oração? Olha o verso 7b: compadece-te de mim e responde-me. Davi não chega diante de Deus estadiando direitos, mostrando suas virtudes, requerendo ou exigindo de Deus, ou decretando para Deus: eu decreto, eu ordeno, eu proíbo. Não, ele chega pedindo o quê? Compaixão, misericórdia. Irmãos, notem isso. É impossível que alguém em sã consciência se prostre diante de Deus sem que reconheça a grandeza de Deus e a insignificância humana. Só mantém soberba no coração, primeiro, quem não conhece a Deus. Segundo, quem não conhece a si mesmo. Honestamente, quem de nós ousaria dizer para Deus: Deus, eu sou uma pessoa maravilhosa. O Senhor foi muito feliz quando me escolheu, porque se o Senhor não tivesse me escolhido, o Senhor teria cometido um erro estratégico imenso. Só um louco faria isso. Só um louco. Então a posição minha e sua é essa: compadece-te de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Terceiro, o que ele anseia em sua oração? Olha comigo o verso 8: ao meu coração me ocorre, e aí ele cita: buscai a minha presença. Deus está dizendo isso para você e para mim. Deus sempre disse isso para o seu povo: buscai a minha presença, buscai a minha presença, buscai a minha presença. E agora ele diz, diante da ordenança divina: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Em outras palavras, meus irmãos, qual é a maior necessidade de nós, como igreja, como povo, como crentes? É de coisas? Qual é a nossa necessidade? É de bens materiais? É de uma casa mais bonita? De um carro mais novo? De um salário mais robusto? Essas coisas são boas, essas coisas são legítimas. Você pode pedir isso em oração. Você deve orar por isso. O nosso Deus é o Deus abençoador. Mas às vezes as nossas orações são orações quase que mercantilistas. A gente tem hora que faz de Deus um despachante celestial.
E se você for olhar nas Escrituras, a maior necessidade, as orações mais importantes, não foram aquelas que chegaram diante de Deus pedindo coisas, mas ansiando pela própria presença de Deus. Me permita um exemplo. Vocês se lembram quando Deus se irou contra o povo de Israel, lá em Cades Barneia? O povo havia construído, pelas mãos de Arão, um bezerro de ouro. E adorado aquele bezerro de ouro. E Deus tomou a decisão de eliminar o povo. E começar um novo povo por meio de Moisés. Aí Moisés intercedeu pelo povo. E Deus ouviu a oração de Moisés e perdoou o povo. Aí Deus disse para Moisés: olha, Moisés, eu vou cumprir minha palavra. Eu vou levar este povo à terra prometida. Eu vou enviar um anjo. Mas eu não vou com vocês. A minha presença não irá com vocês. E qual foi a oração de Moisés? Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir. A terra prometida é boa. Um anjo do nosso lado é muito importante. Mas a maior necessidade nossa não é da terra, nem mesmo de um anjo. É da tua presença. Porque o Deus das bênçãos é melhor que as bênçãos de Deus. A maior necessidade nossa não é de coisas, é de Deus. E esse entendimento é a chave da virada de uma vida espiritual que tem significado. Pois bem, vamos agora observar outra coisa. O que tem Davi a colocar, o que ele teme, o que ele teme de fato na sua oração diante de Deus? O que apavora o coração de Davi? Porque ele disse que ele não tinha medo do exército, ele não tinha medo do acampamento do inimigo cercá-lo, ele não tinha medo, estourasse contra ele a guerra. Mas uma coisa ele tem medo. Do que ele tem medo? Versículo 9 demonstra isso. Você pode ler o 9 comigo? Vamos juntos? Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares da minha salvação. Agora vamos entender isso aqui. Se você ler a bênção araônica, ela traz o brilho da face de Deus sobre nós. Quando Deus resplandece o seu rosto sobre nós, significa que Deus está tendo favor. Deus está se agradando do seu povo. Mas quando o povo pecava, a face de Deus não estava mais com o povo. A presença de Deus se ausentava do povo. Qual o maior temor que você e eu deveríamos ter? É de Deus dizer para nós assim: olha, eu não estou me agradando de você. O que você está fazendo está me desagradando, então eu vou ocultar o meu rosto de você. E se Deus ocultar o rosto dele de nós, o que acontece conosco? Nós nos tornamos fracos, vulneráveis, como aconteceu com Sansão. O Espírito de Deus se afastou dele e se tornou um fracote, derrotado pelo inimigo. Então, amados irmãos, o que é que deveria mais encher o nosso coração de medo? É de pecarmos contra Deus. Porque o pecado enfraquece, o pecado adoece, o pecado nos priva do maior bem, que é a presença de Deus conosco. É o brilho da face de Deus sobre nós. Então a maior necessidade nossa é da presença de Deus. É do brilho e do resplendor da face de Deus sobre nós. Mas vamos pegar o último ponto desse segundo. O que tem Davi como convicção inabalável em sua oração? Está aí no verso 10. Leia o 10 comigo, por favor. Vamos juntos. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá
vamos entender isso. Davi não está dizendo que o pai dele e a mãe dele o desampararam, não. Isso ele está falando hipoteticamente. Que algumas pessoas acham que o pai de Davi o desamparou, que a mãe de Davi o desamparou. Não, não está escrito isso aqui. Ele está levantando uma hipótese. Qual é a hipótese? De chegar a um ponto tão crítico na minha vida, que meu pai falou, não quer saber de você não, menino. A mãe disse, menino, ó, se vira, hein? Com você eu não estou mais. Essa é uma hipótese muito rara. Mas acontece. 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 Às vezes, pai e mãe desamparam o filho antes de ele nascer. E o sacrifica. No altar do Moloque moderno. Com os aplausos da sociedade. Às vezes os filhos são desamparados ao nascerem. São rejeitados, enjeitados. E Davi está dizendo que ainda que, na pior das situações humanas, o pai e a mãe desamparassem, Deus não desampara. Ou seja, não é apenas que o inimigo ataque você não precisa ter medo. É ainda que aqueles que mais deviam estar do seu lado sejam contra você, Deus não vai desamparar você. Porque pai e mãe gostam de filho, não é porque o filho é bom não é porque a filha é virtuosa não. Não é verdade? A gente gosta de filho, apesar dos problemas deles. E parece que quanto mais o filho dá trabalho, mais a gente tem que botar dose dupla de amor. Não é assim mesmo? Então pai e mãe ama filho porque ele é bom, porque ele tem problema, porque é saudável, porque tem problema de saúde. Pai e mãe ama filho quando ele tira 10 na prova, quando ele 0 também na prova, ama do mesmo jeito. Você não ama seu filho porque ele é um sucesso. Você ama seu filho porque ele é seu filho. Mas chega um momento que pai e mãe podem desamparar filho. Mesmo assim, o Senhor me acolherá. Louvado seja o Senhor. Mas vamos ao último ponto para a gente encerrar. Você triunfa sobre o medo do futuro agora, por meio de uma viva esperança. Esse é o terceiro ponto da mensagem. Triunfa sobre o medo do futuro por meio de uma viva esperança, versos 11 a 14. Primeiro, Davi se vê um peregrino na caminhada da vida, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Olha você que ele precisa de mapa e ele precisa de guia. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. É o mapa. Mas guia-me pela vereda plana é o guia. Você tem que ter mapa, você tem que ter guia. Mapa é a Bíblia, o guia é o Senhor Jesus. Está precisando disso. Tem hora na vida que se você deixar você por conta própria, você se perde. Tem hora que o Waze bota você em caminho errado. Google Maps bota você em enrascada. Mas esse livro é o mapa de Deus. Tendo o Senhor como guia, você vai caminhar por veredas de justiça. Segundo, um homem vulnerável ante adversários cruéis. Olha o versículo 12. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, os que só respiram crueldade. Meus irmãos, o que Davi está dizendo é o seguinte: Senhor, se o Senhor não me proteger, eu não vou aguentar, porque os meus adversários, se eu ficar à vontade deles, exposto ao propósito deles, eles vão me arrebentar, eles vão me quebrar, eles vão me derrotar, eles vão me matar, eles vão me destruir. Até porque, Senhor, eles não usam armas leais. Não é uma questão de enfrentamento justo. Eles usam armas falsas, como está escrito aqui: contra mim se levantam falsas testemunhas. Os estudiosos dizem que isso aqui tem a ver lá com o fofoqueiro chamado Doeg.
Lembra lá do Doeg? Davi está fugindo de Saul, para lá, e o sacerdote dá para ele o pão da proposição, estava com fome. E depois o Doeg disse: olha, tem uma conspiração aqui, viu, Saul, contra você. Esse sacerdote aí está mancomunado com Davi para trair você. E aí o Saul, louco que era, chegou lá e confrontou o sacerdote. E o Saul resolveu matar o sacerdote, e todos os sacerdotes, eram 85. Mas nenhum soldado de Saul quer pegar arma para matar o sacerdote. Aí o fofoqueiro, o Doeg, que fez a denúncia falsa, Saul falou: você vai matar. E o cara teve que pegar a espada e matar homens de Deus. Falsa testemunha. Terceiro lugar, um espectador por tempos de refrigério. Olha o verso 13. Ele está olhando o cenário e agora ele mostra o desejo do coração dele. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Quem crê aqui que Deus vai trazer um tempo de refrigério para a gente? Quem crê aqui que o problema que você está vivendo dentro da sua casa, Deus vai trazer solução, Deus vai trazer resposta, Deus vai trazer livramento, Deus vai trazer libertação, Deus vai trazer cura, Deus vai trazer salvação. O povo de Deus tem que viver de esperança, irmãos. Esperança, ânimo. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Finalmente, um homem que alimenta o próprio coração de esperança. Vamos ler em pé, fique em pé, por favor, e vamos ler em voz bem alta o verso 14. Vamos ler juntos? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. É palavra de Deus para você, é palavra de Deus para mim. Espera no Senhor, tem bom ânimo. Bom ânimo, bom ânimo. Deus está no controle, a nossa vida é dele, e é ele quem nos conduz em triunfo, e dele virá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.